Olá, investidor! Hoje eu vou fazer um vídeo bem rápido sobre imposto de renda. Bom, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é baixar o programa da Receita Federal, né? Vocês vão lá no site da Receita Federal e vão procurar para vocês baixarem, né? Você pode baixar tanto o app ou pode também baixar o programa, né? Você pode vir aqui em baixar e tem as opções para Windows, para Mac, para Linux e entre outros, né? Então é só você clicar em baixar, você vai baixar o programa e vai ter que instalar ele no seu computador também ou no seu celular. Para você que começou a investir no ano passado, você precisa declarar o imposto de renda, não importa o valor que você ganha. Você começou a investir em renda variável, começou a investir na bolsa de valores, você precisa declarar o seu imposto de renda. Para quem comprou ações e não vendeu, é mais simples de declarar, você não precisa declarar o ganho de capital. Então eu vou mostrar como você pode declarar se você só comprou as ações e ainda não vendeu. Se você vendeu, aí você vai precisar declarar também o ganho de capital. Então, para quem está começando nesse momento, acredito que seja mais interessante mostrar como declarar os seus ativos, né, suas ações internacionais, suas criptomoedas, os seus investimentos em fundos imobiliários, em REITs, em ações internacionais, né, as stocks, as ETFs, né? Então, vou mostrar como declarar nesse vídeo. Bom, depois de vocês baixarem o RPF, vocês vão vir em novo, vão vir aqui em iniciar declaração em branco, se você nunca declarou, ou se declarou no ano passado, basta você importar de 2021. No meu caso aqui, eu vou mostrar para quem está começando agora, né? Eu vou mostrar para quem está começando a investir na Bolsa de Valores nesse momento. Então você vai vir aqui em iniciar declaração em branco, vai colocar o seu CPF, o seu nome e dar um OK. Bom, ao preencher o CPF, você vai ter que se identificar. Basicamente que você vai vir em identificação do contribuinte. Bom, vocês vão marcar aqui declaração de ajuste anual, né? A declaração original mesmo. Mas se por acaso vocês declararem e depois tiverem que alterar alguma coisa, perceberam um erro, você vem aqui em declaração retificadora, tá? Aí é uma outra declaração, né? Basicamente você vai corrigir os erros da sua declaração. Então aqui no caso vou colocar a declaração de ajuste anual original. Vou preencher o nome, data de nascimento, o seu título e outras informações relacionadas aí a você, né? Seu endereço, a gente pode ver aqui que tem outras informações, né? Ocupação, tá? Você vai escolher aqui a ocupação que mais se enquadra no seu quadro. Então aqui é bem pessoal, não tem nada demais. Depois de você se identificar, você precisa identificar também os seus dependentes, né? Então é só basicamente você ir seguindo linha por linha para preencher as informações. Depois você vai preencher também os rendimentos de pessoa jurídica, que aí no caso seria o seu trabalho, né? Ou se você é aposentado do INSS. E rendimentos também no exterior, se você investe ou recebe dinheiro do exterior, também tem que estar preenchendo, né? Bom, eu vou preencher aqui fundos imobiliários, porque muitos investidores aqui do canal gostam de fundos imobiliários. Então eu vou começar com fundos imobiliários, para mostrar que é bem simples. Vocês vão vir aqui embaixo, bens e direitos, que é onde vocês vão preencher aí se vocês possuem imóvel, se vocês possuem um veículo, os bens e direitos que vocês possuem, vocês vão colocar aqui, tá? E aqui vai os fundos imobiliários também. Aqui no fundo imobiliário, você vai dar um novo. Bom, para você declarar um fundo imobiliário, você vai vir aqui no grupo, vai colocar 07, o responsável por fundos. O código você vai colocar o 03, são fundos de investimento imobiliário, os FIIs, né? Localização Brasil. O CNPJ, você vai colocar o CNPJ do fundo imobiliário. Normalmente eles enviam para você um informe de rendimentos, né? Alguns enviam por cartas, outros enviam por e-mail. Então você pode pegar o CNPJ do fundo imobiliário dessa forma, ou se você por acaso perdeu ou não encontrou, você pode simplesmente pesquisar no Google, né? No Google você pode colocar o nome do seu fundo. Eu, por exemplo, estou usando o DEVA como exemplo, coloco o DEVA CNPJ. DEVA 11 CNPJ, você vai encontrar o fundo, só tem que tomar cuidado, tem que colocar o CNPJ corretamente, tá? Tenta ver se é realmente o CNPJ que você encontrou é daquele fundo. Depois disso, né? Depois de colocar aqui o ticket, eu gosto de colocar o ticket só para me organizar um pouco melhor, para ver se não está faltando nenhum depois do final, né? Coloco o nome também deste fundo imobiliário e a quantidade de cotas. Detalhe que essas cotas você deve colocar o quanto você tinha no dia 31 de dezembro de 2021, no ano passado, no último dia do ano passado. Se você não se lembra, não tem problema, porque você pode ir na sua corretora e baixar
o relatório de custódia, né? Lá vai estar constando todas as posições que você possuía nessa época. Eu gosto de comentar aqui onde foi efetuado, né? É sempre bom você colocar em que corretora você realizou a compra dessas cotas. E aqui no caso eu coloquei aqui a Clear e o nome da Clear, né? A gente sabe aí que é XP Investimentos, né? Que faz parte do grupo XP, a Clear, e o CNPJ também desta corretora, tá? Então você precisa colocar aqui o CNPJ do fundo e aqui o CNPJ da sua corretora, além, claro, da quantidade de cotas que você tinha no dia 31 de dezembro. Aqui você vai colocar a sua situação, né? Se você não tinha o fundo no ano passado, você vai deixar zerado e vai colocar o valor do seu fundo nesse momento, né? E depois você também precisa colocar o informe de rendimentos, né? Você vai vir aqui em informe de rendimento e aqui você vai colocar, né, rendimento relacionado ao fundo, né? E você coloca o nome do fundo. Fonte pagadora vai ser o seu fundo mesmo. E aqui você vai colocar o valor. Aqui eu coloquei como se fosse apenas R$24, tá, pessoal? Se você não souber o valor que você recebeu desse fundo imobiliário, você vai ter que baixar lá na corretora, né, um outro relatório que vai estar falando sobre os rendimentos, sobre os proventos que você recebeu. E lá está discriminado o que cada fundo imobiliário pagou para você. E aqui você vai ter que colocar o valor total. Um detalhe importante é que você tem que vir em bens e direitos e declarar todos os fundos imobiliários separadamente, né? Tem que colocar o DEVA, colocar o HCTR, o RDM, todos os fundos que você tiver, e vai ter que também colocar aqui, informar o rendimento, no caso aí dos fundos imobiliários, né? Os proventos pagos no decorrer do ano. Normalmente você vai colocar o valor total de cada fundo imobiliário, tá legal? Bom, se vocês possuem rendimentos como Tesouro Direto, CDB, RDB, vocês também precisam declarar. Vocês vão vir aqui em Bens e Direitos, Aplicações e Investimentos, número 4. O código vai ser o título 2, né, que a gente pode ver aqui que são títulos relacionados a Tesouro Direto, CDB, RDB, entre outros. Vou colocar a localização Brasil, o CNPJ, e vocês precisam colocar aqui o nome, a descrição aí desta empresa, né? No caso vocês estão investindo. Vou colocar aqui a situação que eu tinha em 2020, a situação que eu tenho em 2021, e aqui eu tenho que informar também informe de rendimentos, né? Vocês vão ter que colocar aqui os dados da pagadora, o nome, o CNPJ e o quanto foi o valor aí recebido no último ano, né? Vocês têm que colocar isso também. Se vocês possuem poupança, mesma coisa, aplicação de investimento, só que vocês vão colocar o número 1, né, que é um poupança, localização Brasil. Aqui eu coloquei o CNPJ da Caixa, né, da Caixa Econômica, mas você vai ter que pesquisar o CNPJ do seu banco. Normalmente ele envia o informe de rendimentos para você e consta lá o CNPJ. Coloca uma descrição do que é essa aplicação financeira. Vai ter que colocar algumas informações, como qual banco, agência, operação, conta, né? E o valor que você possui, né? O valor em 2020 e 2021, no último dia. E aqui em informe de rendimentos, você precisa colocar os rendimentos dessa sua conta, tá? Que vai estar no informe de rendimentos. Você pode baixar no aplicativo do banco ou encontrar o informe de rendimentos que eles enviam por e-mail ou por carta para vocês. Para você declarar ações, você vai vir em bens e direitos, vai adicionar um novo bem, vai colocar aqui o grupo 3, que é participações societárias. Aqui você vai escolher o código 1, que são ações, né? Inclusive aí listado na Bolsa de Valores, que é o nosso caso. Vou colocar localização Brasil, o CNPJ da empresa, né? No caso aqui eu estou usando a Metalúrgica Gerdau, né? A sigla dela é GOAL4. Aí você vai colocar o seu CNPJ, vai colocar a sigla, vai colocar aqui que é a Metalúrgica Gerdau, e não importa quantas cotas você tem. Se tiver uma cota, 3 cotas, você vai ter que declarar. Aqui no caso estou usando o exemplo de 3 cotinhas, né? E aqui eu vou colocar que compra efetuada em tal corretora e o CNPJ. Mesma coisa dos fundos imobiliários. Então aqui eu coloco o CNPJ da minha corretora e aqui o CNPJ da empresa que eu comprei, da ação que eu realizei a compra. Vou colocar a situação que eu tinha em 2022 e a situação no último dia do ano de 2021. Né? Então aqui eu estou simulando 3 cotinhas, seria em torno de R$31. E eu vou vir aqui no informe de rendimento isento para declarar aí os dividendos e informe de rendimentos exclusivos para declarar
o JSP. Então, basicamente, você declara aqui os dividendos e aqui o JSP. O total de dividendos pago no último ano e o total de JSP pagos no último ano. A tela é igual, né? Eu posso clicar aqui para vocês verem. Então, aqui eu tenho que declarar então, o valor que eu recebi e também tenho que colocar o nome da fonte pagadora, tá? Então, é só preencher esses dados. Se você não souber o quanto você foi pago, basta você baixar o relatório aí de rendimentos, de proventos da sua corretora. Para você declarar BDRs, você vai vir em bens e direitos, vai colocar aqui aplicações e investimentos. E aqui no código você escolheu o código 4, que são ativos negociados na Bolsa de Valores, inclusive aí BDRs. Você vai ter que colocar a localização Brasil, vai ter que colocar o ticker, né? Eu gosto sempre de colocar o ticker aqui da sua BDR, coloca que é uma BDR e de que empresa possui. Mesmo que você tenha uma cota, você precisa declarar. Coloca também o CNPJ da corretora, né? Detalhe que BDRs você não precisa colocar o CNPJ da empresa que você possui, né? Você não precisa colocar o CNPJ da empresa do exterior, mas você precisa colocar o CNPJ aí da sua corretora. Depois você coloca também a situação que você tinha em 31/12/2021, né? No caso, se eu tinha uma cota, ela valia cerca de R$ 68 nessa data, né? O valor da cota você consegue ver também na própria corretora, tá, pessoal? Vocês podem ver o valor que vocês pagaram na cota naquele momento, naquela data. Para você declarar seus bitcoins, você vai vir aqui na item 8, criptoativos. O código você vai colocar aqui o BTC, o Bitcoin. Aqui você vai colocar o país Brasil e vai colocar Bitcoin, a quantidade que você possui e aonde você comprou aí o seu valor, né, onde você comprou os seus bitcoins. É interessante você colocar o CNPJ e também colocar o valor médio do Bitcoin na época que você comprou, né? E aqui você vai colocar o valor aí, a situação em 2020. Se você não tinha nada, você vai deixar zerado. E aqui vocês vão preencher a situação em 2021. Tá? Então é bem simples, né? Para declarar as famosas altcoins, aí você vai ter que declarar basicamente criptoativos, né, e outras criptomoedas, o código 2 aqui no caso. Vou colocar a localização Brasil, porque eu acabei utilizando uma corretora brasileira, uma exchange brasileira para realizar minhas compras. Aí eu vou colocar a criptomoeda, pode ser Ethereum, ADA, Uni, qual aí criptomoeda você utilizar, a quantidade que você possui, aonde você comprou, o CNPJ da corretora que você realizou a compra e também o valor médio, né? Interessante. Não é necessário, mas é interessante colocar também o valor médio aí na época, né? É interessante porque se você quiser saber esses dados, basta você baixar aí o relatório sobre o imposto de renda das exchanges. Normalmente vem constando o valor médio, isso ajuda bastante. E que você vai colocar a situação em 2020, se não tinha nada, é só deixar zerado. E aqui a situação de 2021. Basicamente é isso, se você não vender os seus criptoativos, né? Você apenas ir acumulando. Para você declarar ETF, você vai vir em bens e direitos, vai colocar aqui a parte de fundos, você vai colocar demais fundos de índice de mercado, como ETFs, que é o código 9. Você vai colocar aqui a localização dos Estados Unidos, se for uma ETF dos Estados Unidos. Vai colocar a sigla dela, né? No meu caso aqui é VNQ, a quantidade de posições. E você vai colocar também o nome dessa ETF, tá, pessoal? O custo total em dólar, o preço médio em dólar e aonde foi efetuada a compra, né? E não precisa colocar o CNPJ da corretora internacional ou do ETF, tá? Você só precisa declarar onde foi e o custo médio também, tá? Normalmente as corretoras, né, internacionais já mandam isso para você, já vem lá no relatório que você pode baixar de custódia das suas corretoras, né? Coloca a situação aqui em 2020 e a situação atual em 2021, né, no último dia de 2021. Para você declarar ações internacionais, novamente bens e direitos, vocês vão colocar aqui participações societárias, né, e marque ações, né, como nas ações nacionais, mas em vez de colocar aqui a localização no Brasil, vocês vão ter que colocar nos Estados Unidos. Coloque a sigla, né, acho que fica mais fácil de encontrar.
Vão colocar a quantidade de ações, qual o nome desta ação, né? E vão colocar também o custo total e o preço médio que tinha em dólar, tá, pessoal? Então tudo em dólar e aqui embaixo vocês colocam em reais. Para você que investe no exterior, você precisa vir aqui em rendimentos recebidos de pessoa física ou exterior, e na guia exterior você vai ter que preencher algumas informações, né? Se você utiliza o Carnê-Leão, você não precisa preencher, você basicamente importa os dados. Mas se você não usou o Carnê-Leão, aí você vai ter que preencher os dados normalmente, né? Você vai pegar lá na sua corretora o quanto você recebeu de rendimentos, de dividendos aí de empresas no exterior, e vai ter que colocar o valor, né? Se recebeu 300, você vai ter que colocar 300. Se você recebeu 250 em março, vocês vão ter que colocar o valor também. Então vai ter que colocar todos os meses aqui que vocês receberam dividendos. Logicamente, os meses que vocês não receberam, é só deixar zerado. E é isso, investidores. Espero ter gostado do vídeo. Até a próxima.